Sejam bem-vindos ao terceiro grupo da Química Analítica. Nós vamos identificar e caracterizar os íons ferro, níquel, cobalto, manganês, zinco, cromo e alumínio. Para precipitá-los, nós vamos pegar a solução mãe, adicionar uma solução tampão formada por cloreto de amônio e amônia para segurar o pH no meio básico e vamos adicionar também 4 gotas de tioacetamida. Se você lembrar lá do segundo grupo, a tioacetamida é uma fonte de sulfeto, ou seja, você vai estar precipitando mais uma vez cátions na forma de sulfeto. A diferença do segundo para o terceiro grupo é que os cátions do terceiro são mais solúveis do que o do segundo grupo. E você precisa ter um meio alcalino justamente para precipitá-los. Dessa forma, nós conseguimos ter sulfeto suficiente para precipitá-los. Além da precipitação dos sulfetos, alumínio e cromo também formam hidróxidos insolúveis. Após o aquecimento, temos a formação desse precipitado escuro. Para você conseguir enxergar melhor a sedimentação do precipitado, você vai levar para a centrífuga. Depois da centrífuga, vai analisar apenas o precipitado. O sobrenadante dessa etapa aqui pode ser descartado. Aqui está após a centrifugação. Agora vamos tirar o precipitado daqui e vamos lavar com água quente e 1 gota de nitrato de amônio. O nitrato de amônio tem a função de evitar que forme uma suspensão coloidal com esse precipitado. Mais uma vez, vamos levar para a centrífuga e continuar o estudo apenas com precipitado. Está aqui o nosso precipitado depois da adição do nitrato de amônio e a centrifugação. Nós vamos separar e ao precipitado a gente vai adicionar ácido nítrico concentrado. O ácido nítrico vai ter uma função dupla aqui no precipitado. Ele vai reagir como reação de ácido-base com os hidróxidos formados, assim vai liberar o cromo e vai liberar o alumínio na solução e também vai oxidar os sulfetos para a formação de enxofre sólido, ou seja, o ácido nítrico vai solubilizar o nosso precipitado. O ácido nítrico, por ser concentrado, tem que ser manuseado na capela para evitar acidentes ou inalação dos vapores liberados. Aqui está o nosso tubo de ensaio após a adição do ácido nítrico concentrado e do aquecimento. Ele ficou, essa solução, mas se você observar, existe um pequeno precipitado. Isso aqui nada mais é do que o enxofre sólido. Lembra que eu falei que a adição do ácido nítrico ia fazer com que os sulfetos se oxidassem para enxofre sólido. Então o que é que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos centrifugar para conseguir separar esse precipitado, vamos pegar a solução e jogar no cadinho e depois para a evaporação. Depois que evaporar, você vai retirar o cadinho da chapa e vai adicionar 10 gotas de ácido nítrico, vai levar de novo para a evaporação. Esse processo vai ter que ser feito 2 vezes, ou seja, você vai evaporar sem ácido nítrico, depois que evaporar, você vai adicionar ácido nítrico, vai evaporar novamente, vai tirar e vai adicionar ácido nítrico pela última vez. A partir daí, você vai adicionar os cristais de clorato de potássio. Todo esse processo vai ser feito na capela, porque ele utiliza ácido nítrico concentrado. Após todas essas etapas feitas na capela, nós vamos centrifugar esse tubo de ensaio. Conseguimos enxergar a sedimentação desse precipitado marrom, que
que é o óxido de manganês. Agora nós vamos separar e vamos continuar a análise com o precipitado para identificar o manganês. Mas a solução você não descarta, tá? Não descarte que a gente vai utilizá-la ainda para identificar os outros cátions. Vamos lavar logo esse precipitado, adicionar 10 gotas de água, centrifugar e tirar o sobrenadante. Após a centrifugação, nós vamos adicionar 5 gotas de ácido nítrico e 5 gotas de peróxido de hidrogênio. Dessa forma, nós estaremos garantindo que o óxido de manganês, onde o manganês tem NOx mais 4, está indo para o manganês que tem NOx mais 2. Dessa forma, nós solubilizamos, então, o óxido de manganês e agora temos a espécie manganês 2+. Agora, vamos visualizar a formação do permanganato através da adição do bismutato de sódio. Como você viu, identificamos o manganês porque foi formada aquela solução com a cor violeta. Agora, nós vamos voltar para aquele sobrenadante antes de identificar o manganês. Nela, nós vamos adicionar hidróxido de sódio até alcalinizar. Depois que você viu que alcalinizou, você tem que adicionar mais 5 gotas em excesso e ainda 1 gota de peróxido de hidrogênio. Agora, nós subdividimos o grupo 3 em hidróxidos básicos e os hidróxidos ácidos. Aqui está o nosso resultado da precipitação. Não descarte nenhum dos dois, nós vamos analisar as duas partes. Nós vamos analisar primeiro o precipitado, que são os nossos hidróxidos básicos. A esse precipitado, nós vamos adicionar 10 gotas de água, 2 de hidróxido de sódio 6 mol por litro, vamos centrifugar. Após essa lavagem e a centrifugação, nós vamos esquecer a solução e trabalhar apenas com precipitado. Vamos voltar para a capela, adicionar 5 gotas de ácido clorídrico 12 mol por litro e deixar aquecendo até tudo ficar bem dissolvido. Ao fim do aquecimento, está tudo muito bem solubilizado, vamos adicionar 10 gotas de água e dividir o conteúdo desse tubo de ensaio em 2 outros tubos de ensaio. Em um tubo, nós vamos fazer teste para ferro e cobalto e no outro tubo, nós vamos fazer o teste para o níquel. Vamos começar com o teste para ferro e cobalto. Vamos adicionar 5 gotas de tiocianato de potássio. O esperado é que forme o tiocianato de ferro, que é uma solução avermelhada. Agora, nós precisamos identificar também o cobalto. Aqui nós vamos adicionar o fluoreto de sódio, que ele tem como função tirar essa cor avermelhada do tiocianato de ferro. Para ver a formação do cobalto, você vai adicionar um pouco de tiocianato de amônio em éter e álcool. O ferro ele é identificado pelaquela formação do complexo avermelhado, que é o tiocianato de ferro. Já o cobalto ele forma essa cozinha azul nessa fase superior, que é a fase orgânica, que veio da nossa adição do tiocianato de amônio em éter. Então, se você ver, tem uma fase superior, mais azulada, que é justamente o complexo com cobalto, que evidencia a presença dele lá na nossa solução mãe. Agora nós vamos para o outro tubo de ensaio para precipitar o níquel. Para a identificação do níquel, nós vamos adicionar a esse outro tubo de ensaio da separação amônia 15 mol por litro até alcalinizar. Nós vamos centrifugar
e rejeitar o precipitado. Após a centrifugação, observamos a sedimentação de um precipitado. Nós vamos abandoná-lo e fazer a análise apenas com a solução, que é onde o níquel está solubilizado. Diretamente no tubo de ensaio, onde está o sobrenadante da etapa passada, nós vamos adicionar 5 gotas do DMG, dimetilglioxina, e vamos observar já a formação do complexo com níquel, que tem a cor avermelhada. Pronto, conseguimos visualizar a formação do complexo avermelhado do níquel. Dessa forma, nós já identificamos todos os hidróxidos básicos, que, lembrando, foi a análise do precipitado lá da separação do terceiro grupo. Agora, nós vamos identificar o sobrenadante daquela subdivisão, que são os hidróxidos ácidos. Está aqui o nosso sobrenadante. Nós vamos adicionar ácido clorídrico 6 mol por litro até acidificar, 5 gotas de cloreto de amônio e amônia 15 mol por litro até alcalinizar. Assim, formaremos uma solução tampão para garantir a precipitação do hidróxido de alumínio. O zinco estará complexado com a amônia de uma forma de um complexo fracamente dissociado. Já o precipitado é o hidróxido de alumínio. O precipitado formado nessa etapa, você vai ver que não é aquele totalmente sedimentado que nós estamos acostumados a ver. Ele vai formar um precipitado gelatinoso. Então, para ver, vamos centrifugar para observar a sedimentação do hidróxido de alumínio. Após a centrifugação, nós vamos separar esse conteúdo do tubo de ensaio. O sobrenadante nós vamos guardar para identificar o zinco e no precipitado nós vamos prosseguir para identificar o alumínio. Nós vamos adicionar agora, nesse precipitado, 2 gotas de aluminol, 5 gotas de acetato de amônio e 2 gotas de amônia 15 mol por litro. Dessa forma, nós garantimos com essa solução tampão que vamos ter o pH na faixa em que o alumínio irá precipitar. Esse precipitado, pessoal, ele é muito difícil de ser visualizado com clareza, porque tem pouco alumínio na solução e o precipitado em si é muito tênue, é um vermelho gelatinoso bem fraquinho. Se você observar bem, existe sim um precipitado gelatinoso aqui e vermelho. Quando você for fazer a prática, você vai conseguir visualizar melhor a formação desse complexo de alumínio. Após a centrifugação, nós conseguimos enxergar um precipitado gelatinoso de cor avermelhada. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas no fundo tem um precipitado bem gelatinoso. Ó. Realmente o alumínio tem essa difícil identificação. Agora vamos prosseguir com outro tubo de ensaio para conseguir identificar o zinco e o cromo. Aqui nesse tubo de ensaio nós vamos adicionar 5 gotas de cloreto de bário e vamos visualizar a formação do cromato de bário. Após a centrifugação, nós observamos a sedimentação do precipitado amarelo, que é o cromato de bário. Agora nós vamos separar, vamos continuar com o sobrenadante para identificar o zinco. Vamos adicionar ao nosso sobrenadante 3 gotas de tioacetamida, levar para o aquecimento e centrifugar para observar a formação do sulfeto de zinco que vai ser formado nessa etapa. Após a centrifugação, observamos a sedimentação de um precipitado branco, que é o sulfeto de zinco. E dessa forma, nós terminamos aqui o terceiro grupo de cátions da Química Analítica. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo e de clicar no sininho. Até o próximo grupo e bons estudos!